Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã. Seja muito bem-vindo ao Palavra Encarnada. Esse é o primeiro vídeo de 2023 que eu estou gravando, então um feliz ano novo para você. Que esse ano ele seja repleto de graças, repleto de bênçãos e repleto também de muita oração aqui no nosso querido Palavra Encarnada. Então vamos juntos, hoje, dia 7 de janeiro, vamos neste sábado meditar sobre a Palavra de Deus, sobre o que o Evangelho vem nos falar e como Deus quer falar com cada um de nós, como Deus quer falar com você neste dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos juntos para o texto bíblico. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água, que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, servem o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho bom até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a gente está aqui diante de um texto bíblico narrado pelo evangelista João. João, que era um dos apóstolos, que era um dos discípulos, então ele presenciou essa cena, ele estava lá, né? Lá no comecinho dizia que Jesus tinha sido convidado junto com seus discípulos, então João ele estava lá, ele foi uma testemunha ocular deste primeiro sinal que Jesus fez, a transformação da água em vinho neste casamento. Muito provavelmente você já tinha escutado falar, você já ouviu falar nessa passagem, talvez não seja uma grande novidade para você. Mas Deus ele quer nos lembrar sobre ela hoje. E um primeiro ponto que eu queria trazer aqui para a nossa reflexão é que Maria ela era muito sensível, ela era muito atenta ao que estava acontecendo. A nossa boa mãe, a Virgem Maria, ela que intervém, ela quem percebe de maneira inicial, ela quem presta atenção no detalhe ali da aflição daquela família, da aflição daqueles noivos. Ela percebe o que estava acontecendo e ela vai falar com Jesus, né? Muitas vezes, em algumas pessoas, pode ter aquela dificuldade: por que eu vou rezar para Maria? Por que eu vou falar com Maria se eu posso falar diretamente com Deus? E assim, né? Aqui a gente vê muito claro, Maria ela é aquela boa mãe que vai falar com seu filho. Ela sabe que quem resolve, quem faz o milagre acontecer é Jesus. Mas ela intercedeu por aqueles noivos naquele dia, naquela noite, e intercede por cada um de nós. A nossa mãe, a nossa boa mãe. Então, nesse primeiro ponto aí da reflexão, que a gente lembre que Nossa Senhora ela estava atenta, ela estava percebendo o que estava acontecendo.
A gente hoje vive num mundo muito disperso, em que facilmente a gente se dispersa, a gente fica desatento e as coisas vão passando. Para Nossa Senhora, não. Ela conseguia perceber os detalhes. Que a gente consiga aprender com a nossa boa mãe. Que a gente peça para Deus e peça a intercessão da Virgem Maria para que nesse dia de hoje a gente seja mais atento, a gente seja mais sensível àqueles que estão sofrendo, por exemplo, aqueles que estão passando por alguma necessidade. No caso aí da passagem que nós acabamos de escutar, eram noivos, mas no nosso dia hoje, né, neste nosso sábado, quem é? Pode ser um colega seu do trabalho, pode ser alguém que está aí nas casas de acolhimento junto com você, pode ser alguém do seu grupo de oração, pode ser alguém da sua família, alguém da sua casa, alguém na rua que lhe peça algo que talvez você não, sei lá, né, não tenha percebido. Enfim, hoje você vai tentar estar um pouco mais atento, assim como Nossa Senhora esteve ali nas bodas de Caná. E num segundo momento, eu queria trazer para essa nossa reflexão que a gente pensasse um pouquinho que as pessoas ali, elas precisaram de alguma maneira fazer a parte delas. Imagina aí esses empregados, essas pessoas que estavam trabalhando naquela festa, acabou o vinho e aí alguém, no caso Jesus, pede para eles encherem as talhas de água. Mas tinha acabado o vinho, por que ele está querendo água? Talvez tenha se passado na cabeça deles aquilo, mas eles fizeram a parte deles. Eles foram lá e carregaram e encheram. O nosso texto fala, né? Cada uma dessas talhas tinham cerca de 100 litros. Às vezes a gente vai trocar aqui, né, o garrafão de 20 litros e ele já é pesado, né? Ele já é difícil de ser transportado. Imagina aquelas talhas de 100 litros. Possivelmente mais de um, né? Algumas pessoas precisavam carregar essas talhas, elas cheias de água. Então, precisa de um certo esforço nosso, humano, para que a gente dê o nosso máximo. É como Jesus, ele queria esse máximo de algumas pessoas ali, para que ele pudesse fazer o milagre. Para que aquele milagre ele pudesse fazer mais sentido, inclusive, naquele dia, naquela festa, naquele momento. Então, a gente pode pensar, será que eu estou fazendo a minha parte? Tem uma frase de Santo Inácio de Loyola que ele fala que eu devo fazer tudo como se tudo dependesse de mim, mas eu devo confiar como se tudo dependesse de Deus. Então, da gente equilibrar um pouquinho isso nesse sentido. Olha, será que eu estou dando o meu máximo, o meu melhor? Será que eu estou enchendo as minhas talhas para que Deus faça o milagre? Para que Jesus faça o milagre? Né? Então, que nesse dia de hoje também a gente possa pensar um pouco. A gente está no começo do ano, então, de dar o nosso melhor, de entregar tudo isso a Deus para que Ele faça o milagre. O texto bíblico de hoje diz que esse foi o início dos sinais de Jesus. Jesus, na sua primeira vinda, ele colocou muitos sinais. Ele realizou muitos sinais. Mas desde aquela época até hoje, ele continua realizando sinais. Na minha vida, na sua vida. Muitas vezes a gente não percebe todos eles, né? Mas Jesus continua fazendo. Então hoje a gente refletiu sobre o primeiro sinal que Jesus fez. Mas muitos outros foram feitos, inclusive ainda hoje. Neste dia de hoje, nesse 7 de janeiro de 2023, mais sinais podem acontecer. A gente precisa encher as nossas talhas, pode ser com água mesmo, né? E Jesus, ele quer transformar a nossa vida, assim como ele transformou aquela água em vinho. Vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, para que ela nos ajude a cumprir e a colocar em prática todos os bons propósitos que vieram no nosso coração a partir dessa meditação. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, pessoal. Tchau, tchau.